Fala galera, tranquilo, de boa? Aula 2 de Geometria Molecular. Se você está assistindo essa aula, tem uma aula anterior que são os primeiros padrões de Geometria Molecular. Então, se você não viu essa primeira aula, primeiro veja a aula número 1 sobre Geometria Molecular, para depois ver essa aula número 2, que a gente vai complementar os modelos já vistos. Vamos em frente, que essa aula é longa, eu tenho bastante coisa para passar e não quero perder tempo. Vamos lá. O que a gente já havia visto, né? A gente já havia visto na primeira aula esses primeiros 3 modelos de geometria, mais ainda o modelo de geometria angular. Então, ó, esse primeiro modelo é o modelo linear, esse segundo modelo é o trigonal plano, esse aqui é o tetraédrico e esse aqui é o angular. Então foram essas quatro geometrias vistas na primeira aula. A aula de hoje vai apresentar essa geometria e mais, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, e mais essa geometria, tá? Mais esta geometria, o chamado quadrado planar. E esses balõezinhos que vocês estão vendo são as órbitas descritas pelo elétron, tá? Tranquilo? Então esse é o assunto geometria. Para quem não viu a primeira aula, geometria de uma molécula é importante porque confere a ela uma série de características. Cor, cheiro, reatividade, solubilidade, afinidade e assim por diante. Então é importantíssimo saber geometria molecular. Vamos lá? Relembrando, gás carbônico, molécula de CO2, está ali, ó, o CO2 é uma molécula que tem geometria linear. Percebe que eu tenho então aqui O, dupla C, dupla O. Os átomos de oxigênio e de carbono estão todos na mesma linha, então eu falo que a molécula de gás carbônico é uma molécula com geometria linear. A molécula de água, por sua vez, ela vai ser assim, H angulando com o O, angulando com o outro H. Esse ângulo entre as duas ligações vai ser precisamente de 105 graus. Quem que empurrou essas ligações para baixo? Quem empurrou essas ligações para baixo foram os 2 pares de elétrons que sobraram no átomo central, que nesse caso é o átomo de oxigênio. Então, lembrando que um critério importante para determinar a geometria molecular é o fato de sobrar ou não elétrons no átomo central. E a gente está usando o modelo VSEPR. Lembra? Valence Shell Electron Pair Repulsion, ou seja, a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. A amônia vai ser uma pirâmidezinha. Eu vou ter o N como átomo central, um H para baixo, os 3 Hs para baixo, e aqui em cima no nitrogênio sobrando um par de elétrons. O ângulo entre essas ligações aqui vai ser de 107 graus. Então, ela vai formar geometricamente essa figura aqui. Tá? Ó, aqui eu tenho N, aqui eu tenho um primeiro, um segundo e um terceiro H. NH3, de geometria piramidal. Hidreto de boro. Eu vou falar um pouquinho sobre isso que eu não havia comentado. Eu havia dado um outro exemplo. Se vocês pegarem o boro, ele é um semimetal que está no grupo 13. Então, o boro fica assim, ó. Ele tem 3 elétrons na última camada. 1, 2, 3. Como ele vai fazer uma ligação covalente com o hidrogênio, então o hidrogênio fornece o outro elétron, eles fazem aqui uma ligação covalente, o hidrogênio forneceu, compartilhou mais um elétron, outro par, e aqui eu vou ter então assim, ou seja, a molécula de BF3 ela é assim, o boro como átomo central, é o hidreto de boro, o hidrogênio aqui e o hidrogênio aqui. Esse ângulo vai ser então, cada um deles, de 120 graus. Se você reparar, o boro ele tinha no estado fundamental 3 elétrons. E aí ele está compartilhando com cada hidrogênio 1, então ele está compartilhando 3 elétrons. Ou seja, o boro está ficando estável com 6 elétrons na última camada. Ou seja, só quero mostrar para vocês que o boro é um elemento que não vai seguir a regra do octeto. Por quê? Porque ele fica estável não com 8, e sim com 6 elétrons na sua última camada. Fechou? E o gás metano, finalmente, eu tenho então aqui quem? C
Percebe que aquela piramidezinha é a mesma da amônia, tá vendo lá? Ó, aqui, ó, é a mesma. Só que como eu tenho mais um H, então eu vou ter essa ligação. Na verdade, eu vou ter uma figura que é isso aqui, né? Eu tenho embaixo um triângulo. Opa, apagar que ficou horrível. Deixa eu apagar aqui para não... Não, aqui eu estou pintando de branco, não estou apagando. Aí, agora sim. Então ficou como? Olha só. Eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui embaixo essa pirâmide. Aqui eu vou ter centralizado o átomo de carbono e vou ter mais um hidrogênio lá em cima. Então, vai ser isso aqui, né? Ó. Fechou? Então, eu tenho a base da pirâmide, eu tenho esse lado, o lado lá de trás e o lado da esquerda, no caso. Então, como é uma figura com 4 lados, é uma figura tetraédrica. Tranquilo? Cujo no centro desse tetraedro eu tenho o átomo de carbono. E isso foi o que a gente havia visto na aula número 1 sobre geometria. Vamos entrar agora na aula número 2. SF6 é hexafluoreto de enxofre. Ó, hexafluoreto de enxofre. Na verdade, o enxofre ele está no grupo 16. Tá? Então, para chegar a 8 elétrons na última camada, ele precisaria apenas de 2 elétrons. Então, o certo seria a gente esperar pela molécula SF2 e não SF6. O que é o SF6? Então, o SF6 ele ocupou e compartilhou todos os elétrons. Ele não tem mais como fazer ligação, tudo foi compartilhado. Tá? Então, como tudo foi compartilhado, ela é uma molécula altamente inerte. Essa molécula aqui, ó, ela tem extrema dificuldade em reagir com outras moléculas. Por isso que o hexafluoreto de enxofre é usado como isolante dielétrico. Ele é um gás que, como ele está muito estável, ele dificulta, ele é um gás isolante. Então, ele é muito usado em circuitos elétricos para evitar aquelas faíscas que podem ocasionar a perda do equipamento ou incêndios. Então, dentro de geradores, de aparelhos elétricos, ele é muito usado para cortar o efeito dielétrico, aquela condução de corrente elétrica pelo gás. Tá? Então, ele é um gás que dificulta esse rompimento. Como é que fica essa molécula? Ela vai ficar assim, quer ver? Ó, eu vou colocar o S como átomo central. Vamos colocar os 6 hidrogênios. Então, eu vou colocar o flúor, desculpa, um aqui em cima e um aqui embaixo. Os dois o mais isolado possível. Tá vendo aqui? Ó, afastei eles ao máximo. Ainda faltam mais 4 flúores. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar, então, um aqui. Eu vou colocar um outro aqui. Eu vou colocar mais um aqui. E eu vou colocar, finalmente, o último aqui. Esses 4 formaram um quadrado, todos no mesmo plano. E todos eles estão, então, olha lá, ó, essa é a figura que eu vou ter, tá vendo? Aqui, ó. Adivinha que confuso? Olha só, vamos lá então, olha lá, ó. Vamos fazer aqui então, ó, esse é a base que é o quadrado. Eu vou ter um ápice lá em cima, então eu vou ter isso aqui, tá vendo? Olha lá, ó. Fechou? E vou ter um outro aqui embaixo, então eu vou ter isso aqui. Tá vendo? Então, essa é uma figura que vai ter, então, 8 lados, já que ela é uma pirâmide de base quadrada. Então, eu tenho uma pirâmide para cima, uma pirâmide para baixo. Então, a gente fala que a molécula de hexafluoreto de enxofre apresenta geometria octaédrica. Geometria octaédrica. Tranquilo? Eu vou tirar o microfone, vocês vão ver ali agora, eu vou fazer essa ligação no modelo imantado, tá? Olha só, vai ser agora cinema mudo, fica olhando. Perceberam aqui? Olha lá, ó, tá vendo? Ó, eu liguei 6 átomos de flúor ao átomo central de enxofre. Então, percebe que 4 ali estão formando a base da pirâmide
E aí eu tenho um átomo de flúor para cima e um átomo de flúor para baixo. Percebe que o ângulo entre todas as ligações é de 90 graus. O ângulo entre todas as ligações será de 90 graus. Essa aqui é uma molécula octaédrica. Tranquilo, galera? Vamos para a próxima, então. Antes disso, eu tenho um videozinho para mostrar para vocês sobre o efeito dielétrico, ou seja, quando o isolamento do gás é rompido e eu tenho aquela descarga de plasma, aquela descarga elétrica. Tranquilo? Olha só o próximo slide para mostrar esse efeito de ruptura do isolamento de um gás. Por isso que esse gás é usado para evitar isso aí. Tranquilo? Vamos lá, então? Vamos então agora, pessoal, mostrar o videozinho que eu extraí do YouTube, da página do Silvio Artusi, na qual eu vou mostrar para vocês o que é esse arco elétrico e que aquele composto chamado hexafluoreto de enxofre, ele é usado para evitar isso mesmo, esse arco elétrico dentro de circuitos elétricos fechados. That was cool. Perfeito o vídeo. Fechou, galera? Viram então a corrente elétrica rompendo a resistência do ar e fazendo um raio, um arco elétrico ali? Entenderam? Aquele composto serve para evitar aqui. Agora o tetrafluoreto de xenônio. Ademir, isso aqui me traz uma certa dúvida. O xenônio, ele não é um gás nobre? E como tal, ele não é encontrado na natureza de maneira isolada, ele não reage? Vamos lá, então. Os gases nobres estão ali na minha coluninha à direita. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. E o 118, o radônio já é artificial e radioativo. O 118 é encontrado apenas em reações, em aceleradores de partícula em laboratórios específicos, tá? Dá uma arrumadinha no cabelo. Vamos lá, então. Como é que pode um gás nobre reagir? O gás nobre é aquele cara que fica na dele até alguém provocar. Então, o gás nobre, ele é estável. Esse composto aqui, por exemplo, o tetrafluoreto de xenônio, ele é menos estável do que o xenônio sozinho. Então, esses compostos de gases nobres, eles são menos estáveis do que o próprio gás nobre sozinho, porque o gás nobre preenche a regra do octeto. Mas eu posso hiperexpandir esse número de elétrons que o gás nobre pode ter. Então, olha só, qual é o critério básico? O hélio está ali, ó. O hélio, a distribuição dele é 1s2. O neônio é 1s2, 2s2, 2p6. Ou seja, eu preciso, para que eu expanda essa regra do octeto, ou seja, o gás nobre possa ter
8, 10, 12 elétrons na última camada, eu preciso usar o subnível D para ele acomodar esse excesso de elétrons. Então, o hélio e o neônio, que não existe neles o subnível D, eu não consigo fazer compostos com eles. Não existe composto com o hélio e não existe composto com o neônio. Agora, o argônio, o criptônio e o xenônio, você vai conseguir produzir compostos a partir deles, porque você consegue usar o subnível D que eles dispõem para aumentar esse número de elétrons. Então, olha só, como é que se fica o tetrafluoreto de xenônio? Eu vou ter o xenônio aqui. Na verdade, ele vai ficar assim, ó, ele vai ficar idêntico ao hexafluoreto de enxofre. Tá vendo aqui, ó? Fica assim, tá vendo? Formando um quadrado aqui, ó. Porque o xenônio não é da família 8A, então ele tem 8 elétrons. Um elétron está aqui, o segundo dele está aqui, o terceiro está aqui e o quarto está aqui. Ainda sobram nele mais 4 elétrons, ou seja, eu vou ter 2 ali em cima que empurraram essas ligações para baixo, mas eu vou ter 2 aqui embaixo que empurraram as ligações para cima. Por isso que eu falo que a geometria do tetrafluoreto de xenônio é o chamado quadrado planar. Eu vou colocar aquela molécula, vai perder o som, teatro mudo. Eu vou colocar aquela molécula do hexafluoreto de enxofre e vou tirar os ligantes de cima, para vocês verem. Quer ver? Estão percebendo aqui? Olha lá, tá vendo que ficou um quadradinho? Olha lá, ó. Na verdade, ficou um quadrado porque como ainda sobravam 4 elétrons no átomo central, que era o xenônio, esses 4 que sobraram, um par em cima e um par embaixo, empurraram. Percebe que o hexafluoreto de enxofre é a mesma coisa, não era assim, ó? Era S, F, F, F e F, que é o mesmo quadrado. Só que eu ainda tinha mais 2 flúores, eles foram um para cima e um para baixo, e aí eu fiz o quê? Aí eu fiz essa geometria octaédrica. Percebe que o tetrafluoreto de xenônio tem a mesma disposição geométrica, só que ele não tem o ligante, o flúor lá em cima, ele tem um par de elétrons sobrando. E lembra que eu falei? O que é uma ligação química? Uma ligação covalente nada mais é do que um par de elétrons. Então, esses tracinhos que representam a ligação covalente são a mesma coisa que 2 elétrons. Então, 2 elétrons vão se comportar de maneira similar a uma ligação covalente, já que eles representam estruturalmente a mesma coisa. Tranquilo? PCl5, pentacloreto de fósforo. Novamente, o fósforo ele está no grupo 15. Ou seja, ele tem 5 elétrons numa última camada. Para chegar a 8, faltariam 3. Então, ele faz 3 ligações normalmente. Aqui ele fez 5. Então, eu estou usando um pouco a mais, fugindo à regra do octeto. Vamos fazer o mesmo raciocínio que eu tinha feito antes. Eu vou colocar o P, vamos colocar um cloro para cima e vamos colocar um cloro para baixo. Nos anteriores, eu tinha 4 nessa base. Agora, me sobrou só 3. Então, eu vou fazer assim. 1, 2, 3. Cloro, cloro e cloro. Vai ficar algo do tipo assim, né? Ó, um triângulo. E aqui em cima, então, eu vou ter isso. E aqui embaixo, o outro cloro fazendo isso. Na verdade, eu tenho o que ali, então? Eu vou ter 2 pirâmides, né? Olha lá, ó. Eu vou ter 2 pirâmides. Tranquilo? Olha lá, ó. Eu vou ter 2 pirâmides unidas pela base. Então, a geometria da molécula de pentacloreto de fósforo vai ser do tipo bipirâmide trigonal. Tranquilo? Então, essas são algumas moléculas que caem muito pouco em prova, mas existem mais geometrias, mas todas elas respeitam aquele modelo do Vésper, da repulsão dos elétrons da camada de valência.
Vamos fazer uma atividade para a gente praticar um pouquinho então? Vamos lá, atividade da página 55, vamos correlacionar, olha, tem bastante coisa aqui, eu vou puxar cada uma e fazer. O NH3, pessoal, lembra que o NH3 é assim, ó, tá? Olha lá, ó, amônia, ele é assim, sobrando 2 elétrons no átomo central. Então, a geometria da molécula de amônia é essa, é uma geometria piramidal. Onde é que está aqui? Piramidal, letra C. Molezinha, pessoal, CO2 é O, dupla C, dupla O. Então, CO2 tem geometria linear, letra F. Acabamos de ver SF6, hexafluoreto de enxofre. Fica como? Ó, vai ficar assim, né? Ó, o hexafluoreto de enxofre. Lembra? Olha lá, ó. Aqui no meio eu vou ter o enxofre. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho uma figura ali octaédrica. Onde é que está a octaédrica? Aqui, octaédrica, letra E. CH4, gás metano. CH4, ele é assim, né? Ó, o CH4, ele vai ser assim. Então, eu vou ter essa figura, que é a figura tetraédrica. Tetraédrica, letra A. Tetrafluoreto de xenônio, a gente acabou de ver. Ele fica o átomo de gás nobre no meio. E eu vou ter o que aqui? Então, os 4 átomos de flúor circulando isso aqui. E eu tenho 2 elétrons do xenônio em cima e 2 elétrons do xenônio embaixo, empurrando para que esses 4 átomos de flúor fiquem no mesmo plano, formando um quadrado. Então, é quadrado planar, letra G. BH3, já vimos, o boro é uma exceção. Ó, vai ficar assim, ele fica estável com 6 elétrons na última camada. Ele forma um triângulo, então é trigonal plana. Letra D. PCl5, já vimos, fica o P, fica cada cloro formando um triângulozinho e mais um cloro para cima e um cloro para baixo, formando esta figura aqui. Ficou horrível, mas ela é uma bipirâmide trigonal, letra H. E finalmente a nossa querida e maravilhosa água, que vai ter geometria angular. Beleza? Se você souber isso aí, eu já fico contente, já fico feliz. Já acho que você atingiu o que a gente... Ó, acabou de passar um cara aqui acelerando moto do meu lado. Ah, fechou? Página 56. Uma das maneiras mais simples e mais usadas atualmente para prever a geometria das moléculas que apresentam mais do que 2 átomos consiste na utilização da teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, modelo Vesper. Essa teoria, baseado nas informações contidas nos textos, escreva a fórmula de Lewis e determine a geometria do NH3, do CH4 e do BeH2. A gente já viu, ele quer a fórmula de Lewis. Eu vou fazer aqui assim, ó. A fórmula de Lewis vai ficar assim, ou a fórmula eletrônica, nitrogênio, família 5A, 5 elétrons, e aí eu vou agora... Atenção, opa, deu um estourinho aqui na minha mesa de som, achei que tivesse caído alguma coisa. E aqui eu vou ter então os 3 hidrogênios, aqui eu tenho uma ligação simples, aqui eu tenho uma outra ligação simples, e aqui eu tenho uma outra ligação simples. A geometria dessa molécula, ela é piramidal. CH4, vamos colocar o C como átomo central, 4 elétrons dele. Vamos ligar agora com o hidrogênio, está aqui, ó, está aqui, está aqui e está aqui. Essa aqui é a fórmula eletrônica de Lewis. Eu tenho uma ligação simples aqui, um compartilhamento aqui e um outro compartilhamento aqui. Então, a gente sabe que essa molécula de CH4 ela tem geometria tetraédrica. Então, ela vai ser isso aqui, né? Ó, 3 hidrogênios para baixo, formando a basezinha de uma pirâmide e mais um lá para cima. Geometria tetraédrica. E aqui eu tenho uma outra exceção. O BeH2, ele vai ser assim, ó. É o berílio. Está no grupo 2 ou família 2A. E aqui eu tenho o hidrogênio, que vai estar aqui e vai estar aqui. O que é que tem que chamar? A geometria dele, desculpa, vamos colocar aqui. A geometria dele é linear. Eu quero ver se vocês estão ligados.
5 segundos para vocês pensarem o que essa molécula tem de estranho, o que ela tem de diferente em relação ao normal. Primeira coisa, quantos elétrons tem o berílio depois que faz ligação na sua última camada? Tá vendo aqui, ó, ele tinha 1, 2 com ele compartilhou 1 com o hidrogênio e compartilhou, então ele ficou estável com 4 elétrons na última camada. Lembra que eu falei do boro que tinha ficado estável com 6? O berílio ficou estável com 4, então também é uma exceção à regra do octeto. Outra coisa, o berílio, ele é um metal alcalino terroso. E o hidrogênio é o hidrogênio. Ligação entre metal e ametal é ligação iônica. Por que eu fiz aqui? Por que ele está aqui? Tá vendo? Ó? Se eu faço H simples B, simples H, essa ligação aqui, o que ela é? Ela é covalente, porque a diferença de eletronegatividade entre o berílio e o hidrogênio não é tão grande. Ou seja, o hidrogênio não consegue arrancar o elétron do berílio, então eles são obrigados a compartilhar. Então eu tenho um metal, nesse caso, fazendo uma ligação covalente, que é uma coisa totalmente estranha do ponto de vista do que a gente já havia aprendido, e ele fica estável com 4 e não com 8 elétrons da sua camada de valência. Tranquilo? Então, a fórmula de Lewis é essa fórmula aqui que eu represento o símbolo do elemento químico e o número de elétrons na camada de valência, e as geometrias são piramidal, tetraédrica, tetraédrica e linear. Rapidinho, vamos lá então. Ó, SO3, vou fazer aqui para vocês. Ó, SO3, está aqui. Ó. Que geometria ele tem? Trigonal plana, número 3. NH3, vê que vai fazendo exercício, galera, vai ficando repetitivo, tá vendo? Ó, NH3 é assim, ó, é a geometria o quê? Piramidal, número 4. Ó, CO2, vocês já estão craques no CO2, geometria linear. SO2, tira um S daquele ali, vai ficar assim, né? Ó. Vai ficar assim, tá? Ó, geometria o quê? Angular, similar à água, CO2. E CH4, a gente já viu bastante geometria o quê? Tetraédrica. Mas chegou, acabou, é hora de dizer adeus, vacilou, terminou, e o culpado não fui eu. Acabou a nossa aula. Ah, voltem para mim agora e segue a tarefa. Quem estiver assistindo isso posteriormente, segue em frente, que vai fazer então mais 2 exercícios para complementar esse assunto sobre geometria molecular. Na próxima aula, eu ainda vou fazer uma revisão geral sobre tudo isso que eu falei. Beijão para vocês, um abraço, obrigado pela atenção. Tarefinha aqui, então, de acordo com a distribuição eletrônica dos seguintes elementos: hidrogênio, carbono, fósforo e enxofre. Determine a fórmula eletrônica e a geometria molecular para as seguintes combinações. Hidrogênio mais hidrogênio. Vamos lá, hidrogênio, um elétronzinho, hidrogênio, pronto. Fórmula eletrônica, isso aí, né? E a geometria, o hidrogênio, simples hidrogênio, é uma molécula que tem geometria linear. Carbono com hidrogênio. A gente já viu que eu preciso de 4 hidrogênios para cada carbono. Então, eu vou fazer o quê? Ó, eu estou repetindo porque esse assunto ele é repetitivo, mas ele é importante. Olha, os 4 eletronzinhos do carbono estão aqui. E aí eu vou fazer aqui, ó, mais umzinho de cada hidrogênio. Pronto, está todo mundo feliz. O hidrogênio com 2 elétrons na última camada e o carbono com 8. Um preencheu a regra do dupleto, o outro a regra do octeto. Como é que fica a geometria dele, então? A geometria fica tetraédrica. Tranquilo? Olha lá, ó. Tetraédrica. Fósforo e hidrogênio. Fósforo e hidrogênio. Fósforo está no grupo 5A, ou grupo 15, família 5A. Ele precisa de 3 ligações. Então, eu vou ligar com quem? Com o pH3. Vou fazer aqui, ó, H, H e H. Então, eu tenho começa pelo hidrogênio. Ele tem só um elétron. O fósforo tem 5, então fica 1, 2, 3. Opa! Sobrou. Esses elétrons que sobram no fósforo empurram os hidrogênios para baixo. Olha lá, aqueles elétrons que sobram no fósforo, vou fazer ele bem chamativo aqui em cima, eles empurram o hidrogênio para baixo.
Então, a geometria dessa molécula é a mesma da molécula de amônia. É uma geometria piramidal. E, finalmente, enxofre mais hidrogênio. O enxofre é no grupo 16. Para chegar a 8, faltam 2. Então, eu preciso colocar 2 elétrons para o enxofre. Então, eu vou fazer assim, ó. Olha lá. Está aqui uma ligação simples, aqui outra ligação simples. Mas o enxofre é do grupo 16. Então, ele tem 6 elétrons. Aqui eu só identifiquei um e o outro. Ainda faltam mais 4 elétrons que empurram para baixo essas ligações. Então, a geometria do SH2 ou H2S, do ácido sulfídrico ou hidreto de enxofre, é angular. Fechou? Letra A, linear. Letra B, tetraédrica. Letra C, piramidal. E letra D, angular. Último, as substâncias O3. Vou colocar aqui embaixo. CO2, SO2 e H2O e HCN são exemplos que representam moléculas triatômicas, ou seja, a semelhança entre elas é que todas são formadas por 3 átomos. A primeira é uma substância simples e as outras são substâncias compostas. Dentre elas, as que apresentam geometria linear são apenas. Vou fazer aqui, pessoal. O O3, ele é assim, ó. Esse é o O3, porque sobrou 2 elétrons aqui no oxigênio. O CO2, galera, está repetitivo, mas olha, ele é linear. O SO2, ele é assim, ó, porque sobrou 2 elétrons. A gente já viu que a água, ela é o quê? Ela também é angular porque sobrou 4 elétrons. E a gente já viu que o ácido cianídrico, ele é assim. Percebe? Então, todas são moléculas triatômicas. Se não sobrar elétrons no átomo central, é linear. Se sobrar elétrons no átomo central, vai ser angular. Então, quem que não sobra? Não sobrou aquelas que têm carbono. Então, geometria linear são quem? É o dióxido de carbono e o ácido cianídrico. Onde é que está aqui agora? Deixa eu ver aqui. Cianeto de hidrogênio e dióxido de carbono. É isso aí. Ou ácido cianídrico. Água é angular, ozônio e água são angulares. Dióxido de enxofre é angular, ozônio e dióxido de enxofre. Resposta certa, letra A. Fechou, galera? Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero ter sido o mais claro possível. Beijão, até uma próxima. Fui!